Bom sábado, pessoal. O título da lição e verso, quem que ajuda a gente? O caminho difícil. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Isaías 8:17. A lição dessa semana, na realidade, é uma continuidade do estudo da semana passada. A gente ainda está no período do rei Acaz, olhando para a segunda parte da história dele e as consequências das escolhas que ele fez, baseado no que a gente viu a semana passada. Tem um contraste interessante entre a lição dessa semana e a lição da semana passada, em função do foco. A lição da semana passada tinha um foco bastante claro no centro da lição da semana passada em relação a uma pergunta central que era em quem a gente confia. O texto geral apontava na direção de o que a gente faz quando tudo desmorona e em quem se deposita a confiança quando tudo desmorona. A lição dessa semana trata da mesma história, mas ela inverte o foco. E a pergunta central da lição dessa semana é de quem você tem medo ou do que você tem medo. Enquanto a lição da semana passada concentra a atenção naquilo que a gente deposita confiança para enfrentar os problemas, a lição dessa semana nos chama a atenção para olhar do que a gente tem medo ou quais são os problemas que a gente para os quais a gente está centrando a nossa atenção. E baseado nessa pergunta central, do que a gente tem medo ou o que a gente teme, é que a lição trata do caminho difícil ou do caminho escolhido por Acaz a partir dos seus medos, a partir do que ele deposita sua atenção enquanto temor, enquanto medo. E aí, nesse contexto, segue a história dessa semana. E o texto central, que é o texto que está escolhido aí como verso para memorizar, ele aponta na direção da escolha que Isaías faz. Deus provoca Isaías a não temer e a depositar seu temor em Deus. E é um trocadilho interessante esse, né? Porque a mesma palavra, enquanto, obviamente, em língua portuguesa, ela é usada como contraste de dois tipos de temor. O medo, que leva à paralisação ou à distorção mental e à consequente perda da esperança, versus o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E esse contraste entre essas duas palavras, temor e temer, na provocação de Deus para Isaías, leva a uma resposta de Isaías, que é a resposta que está aí no texto central. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. Essa brincadeira, esse binômio entre temor e temer, traz algumas questões importantes na história, na estrada de Acaz, que são interessantes da gente observar. A primeira coisa que a lição traz para a discussão da gente, ainda continuando a história da semana passada, é o segundo filho de Isaías. Isaías foi ao rei Acaz, na primeira abordagem que a gente viu na semana passada, com uma proposta, com uma referência, uma proposta de arrependimento. Um dos seus filhos é usado como um desenho profético para apontar na direção de que Deus resolveria os problemas que Judá estava enfrentando, mas Acaz simplesmente ignora isso. Deus vai ao limite extremo da misericórdia, suplicando que Acaz peça alguma coisa que seja efetiva para ele crer. Ou seja, Acaz está no limbo da indecisão e do medo, e Deus vai lá e diz: o que te falta para acreditar que eu sou Deus? Pede o que você quiser que eu te dou como sinal. E Acaz diverge disso. Ele foge dessa questão e persiste com a sua postura de enfrentamento dos seus medos por ele mesmo. Nesse contexto, a gente entra com a abordagem dessa semana, que é a continuidade da profecia apresentada por Isaías ao rei Acaz a respeito de Emanuel. E agora, numa segunda instância, vem um segundo filho em cena, no foco da lição dessa semana. Ele já estava na lição da semana passada, mas com foco mais atento na lição dessa semana,
com a apresentação da brevidade com que Deus resolveria os problemas que Acã estava enfrentando. E aí vem a história inteira descrita do como Síria, Israel e a Síria, de alguma forma, assolaram o povo de Judá. Na primeira versão da história, que é olhar para Israel e para a Síria como focos aí de ataque e de ameaça ao povo de Judá, tem uma parte da história que é interessante, ela é curiosa, quando o povo de Israel ataca Judá e vence Judá em uma batalha e leva um monte de cativos, dá-se conta aí de algo em torno de 120 mil mortos nessa batalha, feridos nessa batalha, e levam os cativos para a região de Israel. Enquanto o exército estava no caminho para Israel, levando os cativos de Judá para lá, um profeta vai aos efraimitas, vai ao grupo de Israel e os adverte da mão de Deus que vai cair sobre eles com mais peso ainda se eles continuarem ataques a Judá, e avisa de que estão vindo prisioneiros de Judá para Israel e que não deveriam ser feitos prisioneiros irmãos deles. E é interessante que alguns efraimitas se levantam contra essa questão, não contra a mensagem do profeta, mas contra a questão de que cativos de Judá estavam sendo trazidos, se revoltam contra isso, diz: vocês estão trazendo do exército para cá mais problema para a gente já está sendo castigado por Deus por erros que cometemos, vocês vão trazer mais um erro para a mão de Deus vir sobre nós. E é interessante que eles mudam a situação, protegem os filhos de Judá que estavam cativos, esses sujeitos são alimentados, são vestidos, aqueles que estavam nus, sendo trazidos como despojo de guerra, e são levados de volta a Jericó e libertos. Apesar dessa história e de situações como essa, de Deus intervindo, né, no processo e nas batalhas, isso não foi suficiente para mover o coração de Acás. Ou seja, Deus intervém com Israel, fala com filhos que já não seguiam mais a Deus e que estavam atacando Judá, e esses que são filhos das trevas são mais sábios que o filho da luz, ou seja, são mais sábios do que os que estão em Judá servindo a Deus. O que mostra algumas coisas interessantes no bastidor da história. Acás não teve só uma ou duas advertências, ele teve advertências do profeta, mas também teve advertências das circunstâncias, que mostravam que Deus estava a favor de Judá e estava cuidando de Judá. E ainda assim, não aceitava as advertências de Deus e mantinha o seu foco no lugar errado. Quando o texto traz a alusão desse segundo filho de Isaías, há algumas coisas bem peculiares no nascimento desse segundo filho. A primeira delas é que Isaías vai lá e registra legalmente o filho. E essa expressão de ele registrar o filho tem algo bem peculiar, que é a marcação legal da data de nascimento, e por conseguinte isso ficaria como um documento. Diferente de talvez situações usuais de não obrigatoriedade de um registro legal do nascimento e nem de uma formalização dessa natureza, considerando a época em que Isaías vivia, Isaías vai lá e faz questão de registrar o filho. Ou seja, vai lá e emite no cartório a certidão de nascimento. O que significa que todo mundo teria acesso a quando o filho nasceu. O que significa que aquilo que está no texto, dizendo que a profecia se resolveria na brevidade do tempo que o nome do filho de Isaías expressa, poderia ser controlada, poderia ser verificada, poderia ser aferida, tanto nesse tempo, quanto em situações futuras de tempo, em gerações futuras. E isso vai marcando algumas coisas interessantes no livro de Isaías, quando a gente pensa no livro de Isaías como um texto disponível para idades futuras, para épocas futuras. Principalmente se a gente ligar o texto do capítulo 7 e a presença da figura de Emanuel como uma profecia simbólica de Cristo, quando esse livro fosse ser lido lá na frente, na história futura do Messias. Esses marcadores históricos que Isaías vai pondo no seu livro serviriam lá na frente
de resolutiva de esperança para entender que Cristo, o Messias, era de fato o Emanuel previsto no livro de Isaías. Tanto que Isaías é lido por Jesus dentro de uma sinagoga, e ao terminar a leitura do texto, Jesus vira para a plateia e diz: hoje se cumpriu essa profecia. Do mesmo jeito que Isaías vai marcando de forma bem explícita para Acás a mão de Deus atuando em favor do povo, como uma provocação para ver se Acás se arrepende, isso persiste na história, olhando para a gente como história, como marcadores importantes de verificar que o temor de Deus permite a gente desenvolver esperança no lugar certo, no foco correto, para as coisas corretas. A história persiste e mostra que Acás vai tomando, ao longo do tempo, decisões equivocadas que ultrapassam só a questão da decisão equivocada de fazer aliança com um povo inimigo de Deus. Mesmo ele usando de uma máxima popular de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e nesse contexto busca ajuda de Tiglat-Pileser, o fato é que ele esquece de buscar o amigo, que também é inimigo do inimigo dele. E em vez de buscar um amigo para sua defesa, que era Deus, ele busca um inimigo para sua defesa. E a lição sugere no debate, e o texto próprio deixa isso como algo intrínseco, de que o medo de Acás, o pavor de Acás dos seus inimigos, atrelado à sua autossuficiência, gera a distorção na escolha. E a grande pergunta é se isso também não é o que ocorre conosco ao longo da história e ao longo do tempo. O que significa dizer que a gente também enfrenta elementos o tempo todo e inimigos o tempo todo. A gente enfrenta medos o tempo todo de circunstâncias as mais variadas, as mais distintas possíveis. E a grande questão na história de Acás é em quem a gente confia e em que a gente confia e do que a gente tem medo e para onde a gente aponta a atenção desses medos. Há uma questão que surge aqui, que é a discussão do significado do medo na vida humana num mundo de pecado. Quando a gente olha o medo dentro desse contexto, o medo ele abre uma série de questões. O medo pode ser motivador, e de fato é, como o medo também pode ser paralisador, e de fato é. O medo pode levar a gente a reagir a algo, e o medo pode levar a gente a paralisar totalmente e desistir de tudo. A mesma informação que provoca o medo pode produzir dois tipos de reação. E há um diferencial que usualmente aponta para um ou para outro caminho. O medo, numa situação de desesperança absoluta, pode ser paralisante e desastroso. E o medo, numa situação de confiança, ou seja, o medo numa situação de existência de saída ou de alternativa, pode ser motivador. Inclusive motivador de se aferrar mais ainda a essa esperança. O problema não está na motivação. O problema está em para onde a gente aponta as duas questões, a esperança e a causa do medo. No caso específico da história dessa semana, que vem à tona, o medo era real. Existia um povo atacando, aliás, dois povos atacando a Judá. E existia a potencialidade da invasão, afinal de contas, Judá já tinha perdido em batalhas várias vezes. Portanto, o tema que provocou o medo era real, não era uma ficção. O problema não estava com a realidade do tema. O problema estava com o fato de que Acás olhou para a realidade do tema, entendeu o tema como uma guerra e atrelou a solução da guerra ao exército. A possibilidade de existir um exército mais forte do que o exército inimigo. É aqui que está o erro de Acás. Ele transforma um problema real num problema superável sem a presença de Deus. E de fato era verdade, um exército poderia dar conta do exército inimigo.
O problema é que quando ele toma essa decisão sem buscar Deus para verificar é de exército que a gente precisa ou de outra coisa, é aí que ele comete o erro. Quando a gente observa essa história, ela traz algumas questões interessantes a respeito da história humana. Por exemplo, se a gente volta ao Éden, a história é exatamente a mesma de Acás. Exatamente a mesma. Você tem um problema, tem uma ameaça real e uma circunstância real. O problema é que a solução dada ao problema não é uma solução compartilhada com Deus. E não sendo compartilhada com Deus, a escolha feita frente ao medo ou frente à proposta do erro é uma escolha equivocada. Por exemplo, quando Eva chegou e se deparou com uma serpente que falava, a primeira sensação em Eva não é de atração, é de susto, é de surpresa, e a gente poderia atrelar a essa história, ela é de medo. Uma serpente não fala. O problema é onde ela deposita a próxima fase da história. Ela poderia ter saído dali, corrido para Deus e encontrei uma serpente falando, ou mesmo corrido para Adão falando isso. E ela teria a chance de baixar a poeira daquela surpresa e daquele susto para pensar a situação de forma adequada. Mas ela prefere continuar o processo e enfrentar o processo. E na hora que ela faz isso sozinha, ela acaba enganada na história. Com Adão acontece a mesma coisa. Quando Eva chega para Adão e diz, comi do fruto e estou viva, e conta a história. Nesse exato momento, Adão teve medo. Porque ele está instável na situação. O que fazer agora? E ele entende que a situação é grave. O problema é que ele comete o mesmo erro. Em vez de buscar a Deus para apresentar a Deus os seus medos e incertezas e perguntar o que fazemos agora, ele toma uma decisão e age no enfrentamento do medo sozinho. E quando ele faz isso, o resultado imediato do processo é ele come também do fruto e passa para as mesmas circunstâncias. E aí, curiosamente, o resultado dele é que esse medo se amplia, tanto que eles se escondem quando ouvem a voz de Deus, que passeava pelo jardim, e começa um novo processo. Se você vai à história de Acás, é exatamente a mesma coisa. Ele teve medo, mas em vez de correr para Deus, ele enfrenta o medo da forma como ele estrategicamente acha que é correto e cria sua própria circunstância. O problema é que ele é advertido de que aquilo está errado, mas continua na mesma direção. E isso vai ampliando os seus medos e, consequentemente, ampliando suas soluções frente a esse medo. Nessa história, nessa sequência de história, quando ele começa a se sentir só, aparece algo que é curioso no modelo e que está desde o Éden até hoje como algo persistente, que é a idolatria. A ausência de Deus como solução não possibilita o vazio perpétuo. É necessário que se preencha isso. Porque existe algo que só Deus pode preencher, e se você não preenche, esse vazio se amplia, e essa ampliação leva a mais distorções. E o que ele acaba fazendo é, na estratégia humana de solução dos problemas, ele vai enfrentar esses problemas com uma nova postura de subserviência a outros tipos de soluções, que não são só as soluções de guerra, mas são as soluções de outros deuses que ele traz para dentro do contexto. E aí vem uma série de práticas de Acás que vão aprofundando a sua crise, vão diminuindo a sua possibilidade de ouvir a voz de Deus. Uma dessas situações é que ele busca agora um novo tipo de abordagem de sacrifícios como forma de proximidade com os povos vizinhos. Numa primeira instância com Samaria e Síria, e numa segunda instância com o próprio rei da Assíria, a ponto de ele atacar o altar de Deus, destruindo os elementos do altar e substituindo o altar do templo por um altar pagão que ele copia da Síria, da cidade de Damasco, enquanto abordagem de segmento novo
de uma estrada religiosa nova. Essa decadência de Acaz e o abandono de Deus leva Acaz a cometer atrocidades, como oferta dos seus filhos em sacrifício, ou como construir altares e queimar incenso em tudo que é bosque e montes presentes na região de Judá. E aí a derrocada é contínua. Mas aparece um fato curioso no meio disso tudo, que é a advertência que Isaías faz no capítulo 8, quando ele traz à tona que essa decadência de busca de soluções fora de Deus conduziria a Acaz para um modelo de busca de soluções em algo que é mais complexo e mais perigoso do que simplesmente ele ter ofertado um sacrifício a um deus pagão, que é ele começar a buscar soluções na mão do inimigo, na mão de Satanás, que é o ocultismo ou o espiritualismo, que começa a fazer parte dessa derrocada de divindades pagãs. Algo também não diferente do que a gente assiste no mundo. Se a gente observar a realidade do mundo que a gente vive hoje, essa questão do ocultismo ou de soluções que de alguma forma apontam para caminhos espiritualistas nas diversas ordens, desde o espiritismo clássico, kardecista, ao espiritualismo mais baixo que a gente encontrar no ocultismo afro ou no ocultismo de países afros. Toda essa situação, ela parece ser crescente no mundo de hoje. As pessoas parecem estarem cada vez mais voltadas para esse tipo de abordagem, de que exista um outro lado da questão, um outro lado espiritual da questão, que nos dá resposta para problemas que a gente não consegue enfrentar. Essa busca pelo ocultismo e por soluções místicas, ou que guardem aí um ar de mistério por trás das cenas, elas são tão típicas na questão espiritual, quanto igualmente são tentadoras nas questões corriqueiras da vida, lidando com o que também a lição nos provoca nessa semana, as tais teorias de conspiração. Eu diria que a junção desses dois elementos, o ocultismo e as teorias de conspiração, tem uma base muito comum, uma base muito similar, que é o mistério. E a humanidade tem uma tendência a essa questão do mistério, porque isso também é fruto daquilo que é a abordagem de Satanás no modelo das tentações. Quando Satanás propõe a Eva o pecado, ele traz para ela uma questão de mistério. Deus escondeu algo. Existem poderes ocultos que Deus não quer compartilhar porque ele não quer concorrência. Os mistérios trazem essa questão por trás deles. E daí todas essas questões das teorias de conspiração que animam e fazem ferver a população atual, principalmente nos mecanismos chamados de internet, chamados de web e ambientes de web. O curioso é que esses modelos teóricos de conspiração, eles guardam, assim como no período de Acaz, elementos verdadeiros dentro das suas teses. Existem verdades ali. O problema não é que existam verdades, o problema é que elas estão manchadas de elementos causais não necessariamente verdadeiros. E essas pequenas mentiras dentro do processo desviam completamente o modelo. Ou seja, Satanás sempre vai usar, e faz questão disso, um monte de elementos verdadeiros. Porque esses elementos verdadeiros dão certo ar de segurança naquilo que ele está propondo. O problema não é a verdade que está no modelo dele, o problema é o grupo de mentiras que ele esconde atrás dessas verdades. E que desviam completamente o foco. Tudo isso, atrelado à questão do medo, cria um fator de enredar, um fator de atração, que leva a humanidade a soluções equivocadas. E a grande pergunta da lição dessa semana é: quais são os medos que nos envolvem enquanto cristãos, e em particular, no nosso contexto, adventistas, no século XXI? Tem os medos óbvios, a gente está enfrentando um deles aí, que é a pandemia, mas tem medos menos óbvios do que a pandemia,
que são os elementos que estão por trás daquilo que parecem ser os medos óbvios. E a grande questão é, quando eu olho para esses elementos que são os medos óbvios, quais são realmente os medos efetivos e quais as soluções para eles? Eu vou pegar exclusivamente esse, que é o que a gente está enfrentando. A gente tem um problema real, a pandemia, é uma doença real, está aí a olhos vistos, mas a gente tem problemas não visíveis na pandemia e que geram dois tipos de discussão. Uns que enredam pelas teorias de conspiração, no sentido mais amplo delas, e outros que são mais concretos. Mas de todos esses problemas, qual é o problema de fato que aflige a humanidade? E como é que eu o enfrento? Percebe que por trás de todas as discussões que a gente está tendo nesse último ano, de março, 14 de março do ano passado para hoje, janeiro de 2021, existe um problema real em todo o debate na humanidade, que talvez seja o problema menos visto, mas é o mais perigoso de todos, que é a nulidade mental. A incapacidade que a humanidade parece ter de fazer frente ao pensamento autônomo, ao pensamento crítico. E é curioso, porque é exatamente esse o mesmo problema do período de Acás. A atitude de Acás na forma de enfrentar o problema levou a humanidade do seu tempo, o povo de Judá, à nulidade mental, à incapacidade de perceber Deus e à incapacidade de perceber a verdade. Toda vez que isso acontece de forma generalizada, o que a gente tem como consequência desses elementos é a perda da perspectiva correta do Evangelho. E aí começa a aparecer oportunidade para um monte de coisas. Oportunidade para teoria de conspirações religiosas, oportunidade para teorias de conspirações governamentais ou políticas, mas principalmente aparecem os modelos de nulidade do conhecimento. E a gente está assistindo ao vivo e a cores um crescimento no mundo de uma voz contrária à liberdade de pensamento e que as pessoas não estão se dando conta. Se você observar o que está acontecendo nos meios digitais no mundo, e eu não estou discutindo o combate à mentira ou a invenções de teorias de conspiração ditas conservadoras ou de extrema-direita, o que eu estou dizendo é, na carona disso, está aparecendo no mundo uma força muito grande de nulidade de toda e qualquer observação que seja verdade. E a verdade está perdendo espaço, passo a passo. A censura nos meios digitais mundiais, que tem acontecido assintosamente nos últimos dias e nos últimos meses, está provocando como reação, curiosamente no mundo, uma aceitação de que isso seja para o bem. E a nulidade mental, ela elimina a verdade, porque ela é avassaladora e ditatorial. O curioso desses fenômenos, e esse é só um dos muitos fenômenos presentes no mundo de hoje, é que isso mostra um pouco de quanto a humanidade tem se distanciado de Deus e o quanto ela não percebe mais esses ventos de autoritarismo de natureza mental, e não de autoritarismo governamental, mas autoritarismos mentais que eliminam a possibilidade da propagação da verdade real. Por que isso me chama a atenção? Porque parte desses discursos trazem no bojo deles elementos que são muito próximos ao Evangelho. O respeito, a tolerância, a forma de agir como solidariedade para com as pessoas e as suas diferenças. Esses discursos são discursos presentes nos evangelhos. Porém, o ponto inicial desses discursos é divergente. Enquanto no evangelho o respeito ao ser humano se dá porque ele é filho de Deus,
e a defesa é do livre-arbítrio desse ser humano para escolher Deus ou desistir dele, nos movimentos que têm se avolumado nas discussões sociais de hoje, o respeito não é ao outro, mas é o que o outro pensa. E a força não é para que eu respeite o direito que o outro tem de ser diferente, mas é o respeito à diferença que o outro tem. E isso é a nulidade das teses. Deus nunca me obrigou e me pede que eu respeite a ideia dos outros. Deus sempre me pediu que eu respeite os outros, apesar das suas ideias. E isso é uma diferença crucial. Um dos problemas dessa questão da sedição aos sofismas de Satanás é que o passo seguinte a isso é a anulação do livre-arbítrio. No caso de Acaz, quando ele vai para a decadência plena, ele se torna escravo de Satanás. E como escravo de Satanás, ele leva o povo na mesma toada. E todas aquelas coisas postas como aparentes soluções e esperança alimentam essa sedição. Por isso é que Satanás é descrito como o sedutor de todos os homens, lá em Apocalipse 12. Porque suas artimanhas enredam nesse nível. Elas são sedutoras e, na maior parte das vezes, muito parecidas com a verdade. Só que ele vai alimentando essa tese com aquilo que o ocultismo do mistério, atrelado ao ocultismo do espiritualismo, trazem de laços. E uma vez enredado nesse tipo de caminho, sair dele não é simples, não é fácil, porque provocará em algum momento uma desestabilização completa daquilo onde se tinha depositado confiança, e os medos mudarão de lugar. E isso não é simples de se escapar. O problema é que isso tem se avolumado na humanidade atual e é algo preocupante. E esses discursos estão crescendo, eles estão se tornando cada vez mais poderosos enquanto situações de provocação. E aí a grande questão é, quais são de fato os medos para os quais a gente deveria apontar as nossas preocupações? O texto final de Isaías 8 dá uma pista, quando ele coloca a lei e ao testemunho, se não falarem segundo essas coisas, não verão a alva. Esse texto, que curiosamente está escrito ao contrário na forma literária, ele tem uma provocação interessante sobre aonde e do que deveríamos ter medo. O primeiro grande medo que a gente deveria ter é o medo de elementos que nos impedem tanto o acesso, quanto a obediência, quanto a divulgação da lei e do testemunho. Nada deveria provocar mais medo na gente, no sentido de o medo que previne, do que o medo de perder essa possibilidade. A possibilidade de crer, de ser e de propagar a crença. Qualquer coisa que me impedisse uma ou mais dessas três coisas deveria ser o centro de atenção de nossas preocupações. Tanto que, se você lê o Eventos Finais, Ellen White é enfática em pontuar que nós deveríamos lutar contra e nos posicionar contra qualquer postura que, de alguma maneira, trouxesse impeditivos à prática livre do Evangelho. Quando ela tem um capítulo lá, quando tem textos que estão agrupados num capítulo do Eventos Finais a respeito de leis dominicais, ela também é enfática em dizer que nós deveríamos nos posicionar dentro das áreas legislativas e das áreas judiciais para enfrentar leis que impedissem a liberdade de fé, ou a liberdade de crença, ou a liberdade de pensar. Quando você vai ao livro Educação, a essência do livro Educação é o desenvolvimento do pensamento crítico e do pensamento autônomo. As crianças e os juvenis deveriam ser educados para terem o pensamento livre, liberto dos enredos e teses posicionadas aí nessas diversas situações que, de alguma maneira,
de alguma forma, impedem o livre pensar. E aí a grande pergunta por trás de tudo isso é: como a humanidade está se comportando paulatinamente? E para que direção ela está apontando essas teses? E percebe que as duas coisas estão crescendo no mundo. Cresce no mundo de maneira cada vez mais ampla essa tese ocultista, como cresce no mundo de forma cada vez mais ampliada a tese totalitária de pensamento, a forma totalitária de pensamento. E essas duas coisas convergem em um ponto comum ali na frente, com relação à liberdade de crença e pregação. A pergunta não é se isso está acontecendo. Isso está acontecendo a olhos vistos. A pergunta é: como eu enfrento isso? Eu posso ter a tentação de enfrentar isso como a casa enfrentou, por alianças e teses humanas, ou eu posso enfrentar isso com Deus. Traz isso para os outros problemas todos da vida, as mesmas situações estão disponíveis. Eu posso enfrentar isso com soluções humanas, ou posso enfrentar isso com Deus. A grande provocação da lição dessa semana, para ela ter algum efeito para a gente 2000 anos depois da história de Isaías, é a mesma pergunta. O que de fato gera em nós medo e do que temos medo? E aonde a gente deposita a confiança para sair dessas crises? E onde a gente busca soluções primárias para sair dessas crises? Essa é a grande questão. Uma das grandes situações presentes na busca de lei e testemunho é que quanto mais a gente se aferra à lei e ao testemunho, mais clara se torna a mente para a distinção entre a verdade e o erro e a percepção das bases dos sofismas de Satanás. Quanto menos a gente se atrela à verdade no sentido pleno, mais anuviada se torna a mente e a gente começa a se enredar em alternativas de soluções que não são necessariamente as verdadeiras. E a gente literalmente passa a defender o erro, mesmo que não perceba. Essas questões, elas são vitais para o nosso tempo. Uma leitura um pouco mais atenta dos textos de Ellen White nos dá a percepção clara das advertências que ela faz de como seria difícil distinguir a verdade do erro no tempo do fim. Porque a sofisticação dos sofismas de Satanás tornaria isso mais difícil. Daí a importância do aferrar-se ao apelo de Isaías, à lei e ao testemunho. Caso contrário, a gente começa a criar fantasias de soluções e fantasias de planos que não necessariamente conduzirão para um desfecho adequado da história. Nesse sentido, se a gente observar o finalzinho da lição, o texto do grande conflito que está lá no fim da lição, ele traz alguns elementos interessantes disto. Embora ali ele esteja focado bem essencialmente na questão do espiritualismo, por causa do capítulo em que esse texto está, ele é antecessor a 3 outros capítulos que vêm na sequência dele no livro do Grande Conflito, que mostram para onde isso acaba sendo dirigido. Você abrir sua lição lá em sexta-feira, tem o texto que foi escolhido para essa lição, e diz assim: nos dias dos hebreus, havia uma classe de pessoas que, assim como os espíritas, e entenda a palavra espíritas de hoje como o espiritualismo mais amplo, o espiritualismo branco, não espírita no sentido só de uma religião, diziam manter comunicação com os mortos. Mas a Bíblia declara que esses espíritos familiares, como eram chamados os visitantes de outros mundos, e aqui vem uma coisa interessante. A expressão que está aqui, como eram chamados os visitantes de outros mundos. No enredo do espiritualismo tem mais coisa que só o espiritismo clássico. Você vai encontrar todas essas abordagens presentes e crescentes no mundo de hoje. Ou seja, a humanidade está buscando cada vez mais esperanças em alternativas místicas.
Os mais religiosos no espiritualismo nas suas formas, seja branca ou negra do espiritualismo. No caso dos mais cientificistas do tempo de hoje, as soluções estão sendo buscadas em alternativas fora daqui, que caminham desde misticismo até soluções de outros mundos e outros universos distintos e paralelos ao nosso, com ar de ciência, mas que na realidade não passa de espiritualismo, com a mesma dimensão. E é curioso, porque Satanás tem alimentado essas teses de forma bastante significativa. No caso do espiritualismo, alimentado de forma direta, fazendo aparecer pessoas ou amigos ou outros que viveram antes de nós. Mas no caso do cientificismo, ele tem alimentado essas teses com pequenos glimpses de aparições que sustentam o misticismo da ufologia e de outras possibilidades. Tudo isso junto enreda a humanidade na alternativa de que haverá saída para todas as questões, ou baseada na ciência, ou baseada nessa fé mística, ou até na junção dos dois. E de um outro lado tem um grupo de pessoas que insistem em dizer que isso está tudo errado. E esse grupo vai se tornando cada vez mais pressionado pelo mundo. A grande questão é o que acontece quando essa pressão começa a criar furos na teologia cristã e na teologia adventista. A mesma autossuficiência que o mundo tem enreda o mundo cristão e o mundo adventista com uma autossuficiência baseada em Bíblia. Dela vem correntes como o perfeccionismo e outras que surgem dentro dos movimentos. O misticismo presente no espiritualismo também tem suas pontas penetrantes aí dentro do sistema cristão e particularmente adventista também, com falsas compreensões da manifestação do Espírito Santo, que estão mais atreladas ao misticismo de apresentação do Espírito Santo do que ao modelo de razão da fé. Todas essas coisas estão presentes e aí as portas. E de novo o apelo de Isaías persiste, à lei e ao testemunho. Se não se aferrar a essas coisas, a gente não vai conseguir distinguir de forma tão clara essas pequenas entradas que começam a se avolumar em várias situações. E o grande apelo é, de novo, em quem a gente deposita a confiança nesse tempo, para ter a serenidade de olhar para o futuro na certeza de que eu posso aguardar, como o verso da lição propõe, o verso escolhido para a lição propõe, eu posso aguardar e esperar no Senhor, porque Ele vai agir. No tempo certo, da forma certa, com a amplitude certa. O grande apelo da lição é esse, é essa confiança irrestrita, incondicional, na sabedoria e na base escriturística deixada por Deus. Que seja essa a nossa percepção da realidade, para dar a tranquilidade, a serenidade de passar pelas coisas e pelos problemas com a esperança que Isaías propõe, tendo a certeza de que é possível aguardar nele, ainda que a gente não veja o fim. Ainda que a gente não veja o fim das coisas, como Isaías não viu. Não teve a chance de ver. Mas ele continuou aguardando e continuou esperando e registrou isso como o livro da esperança. Os que viram no tempo de Jesus também não compreenderam, a não ser depois que a história passou. O problema é que no nosso caso a gente não tem essa alternativa. É o último tempo da história. Ou a gente entende, olhando para trás essas experiências, o que aconteceu, ou o tempo passa e a gente também. E a história não nos dá a trégua. Portanto, nesse tempo em que a gente vive, chamado tempo do fim, a alternativa é uma só, é olhar para todas essas histórias e entender que o fim chegou, que o tempo chegou, e que a única coisa que importa agora, no fim de todas essas questões, é que aguardamos
aquele a quem sempre esperamos, na certeza de que agora, de fato, chegou o fim, mesmo que a gente não esteja vivo para ver. Mas a gente sabe que o tempo chegou. E é por isso que os medos têm que ser realinhados para o lugar certo, como as certezas têm que ser realinhadas para o lugar certo. É o último tempo da história. E Deus precisa, nesse tempo, de pessoas que tenham a capacidade e a serenidade para agir na direção daquilo que o próprio texto que Ellen White deixa como provocação atesta. O mundo precisa de homens e mulheres de um calibre que consigam enxergar o erro e chamá-lo pelo seu devido nome, e que sejam tão fiéis àquilo que é a direção correta como a bússola é ao polo, e essa direção correta é a verdade, mais do que qualquer outra coisa. Que Deus nos abençoe para que a gente entenda essas provocações do texto de Isaías, mas principalmente as entenda no contexto do tempo em que vivemos, para conseguir enxergar de maneira correta para onde a gente tem que apontar nossas esperanças, nossas soluções, nossas certezas e ter os medos das coisas corretas e não das coisas que não fazem sentido. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo para vocês hoje e até que Cristo venha, para que a gente supere todas essas questões e oxalá ainda possamos ver Jesus voltando na nossa geração e no nosso tempo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias, podemos ter a certeza de que por trás de tudo isso há um Deus que conduz a história, há um Deus que acompanha seus filhos e, principalmente, um Deus desejoso de reunir todos os seus filhos e família na eternidade prometida. Dá, Senhor, que possamos, a cada dia, no estudo dessas lições e no rememorar dos textos de Isaías, renovar nossa esperança, renovar a nossa fé e, principalmente, renovar a nossa mente na direção correta, na amplitude correta dos acontecimentos e coisas que temos visto. E que, acima de tudo, possamos ter a serenidade e a tranquilidade de superar todas essas coisas na confiança que temos em Ti. Ser com cada uma das pessoas no enfrentamento dos seus problemas e dificuldades, aqueles que estão acometidos de doença, que possam ter a certeza da companhia do Teu Santo Espírito e a possibilidade da cura em Cristo Jesus. Também dá a todos nós a perspectiva correta da esperança, para aqueles que perderam colegas, amigos, a certeza da ressurreição em Cristo, mas principalmente a certeza de que estamos, de fato, no último tempo da história e estamos às portas da vinda de Cristo. Que possamos, com a Tua graça, ainda vê-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos, em nome de Cristo.